Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as tradições de Ano Novo ao redor do mundo. Esse vídeo sobe no dia 31 de dezembro de 2025 e eu quero explicar por que desejar um feliz Ano Novo pode ser muito importante, muito mais do que a gente imagina. Quer saber por quê? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje eu separei para conversar com vocês 3 tradições de fim de ano, em tradições diferentes, culturas distintas, para a gente começar a perceber como é importante a marcação deste tempo cronológico, como pequenos ritos de passagem que preparam a gente para esse tempo que está por vir. Conheço muita gente que fala assim: ah, besteira, é só uma festa a mais, que diferença tem, 31, é tudo igual. Psicologicamente, a gente precisa de marcações. Miticamente, todas as civilizações proporcionam essa oportunidade para as pessoas. Não é que seja só uma festa, é um momento específico que a gente marca para compreender e absorver a passagem do tempo na nossa vida. É como aquelas ampulhetas de areia, né, que elas chegam no final e a gente tem que virar para que aquele ciclo comece de novo. Essas marcações fazem muito mais sentido quando você pensar que o tempo é cíclico. O ano se repete porque os movimentos dos planetas ao redor do Sol também se repetem, as estações do ano, o dia e a noite, as ondas do mar, né? Tantos ciclos que vão se repetindo. E é importante para a gente fazer essas marcações para que não seja um tempo sempre só linear, aonde tudo que vem, né, desse futuro é melhor do que o do passado, e a gente está nessa melhora contínua e infinita. Os ciclos vão falar do tempo numa questão mais profunda e até mais real na nossa vida. Eu sei que a gente costuma ver o tempo de maneira linear, né? O tempo da minha vida está passando. Eu, por exemplo, hoje tenho 21 anos, né? Há uns anos atrás eu tinha 18, tinha 15, e isso dá essa sensação linear. Só que a sustentação desse desenvolvimento, ele é cíclico. As batidas do coração são cíclicas, as estações são cíclicas. Imagina se você não tivesse o ciclo das estações. A gente só ia ter uma colheita na vida. A gente precisa de colheita todo ano para ter alimento todo ano, percebe? Então, mesmo que de alguma forma, olhando de uma primeira vez, pareça tudo muito linear, quando você chega na sustentação da vida, tudo é muito cíclico. E é exatamente isso que a gente marca nos festejos de fim de ano, por exemplo. Então, não é uma besteira, só uma festa a mais. É um momento. Eu sei que a gente é tomado, eu pelo menos sou tomado de uma coisa meio assim: ai meu Deus, o ano está acabando, o que eu fiz, o que eu vou fazer? E é justamente para isso, né? Para dar essa sensação coletiva de recomeço, de segunda chance, de um novo momento onde as energias vão ser carregadas, vão ser redistribuídas, né? É para isso que a gente comemora muito essa passagem do tempo. Parecido com o aniversário, né? O aniversário vai ser justamente esse ciclo, só que agora individual, né? Não coletivo, não civilizatório, mas individual, onde eu tenho um ciclo da minha vida que se fecha e outro que começa. E é para a gente entender um pouco disso que eu vou trazer hoje, então, 3 celebrações ao redor do mundo, né, que mostram como essa marcação pode ser feita e como esse simbolismo é interessante. E a primeira que eu vou trazer é da Roma antiga, que era o festival ao deus Jano. Jano era um deus bem interessante, onde ele tinha uma cabeça dupla. Ele tem uma cabeça, como se ele tivesse uma para frente e uma para trás aqui, né? Uma cabeça olha para o passado e a outra cabeça olha para o futuro.
A cabeça que olha para o passado é essa cabeça de um ancião, né? Barba, cabelos ali grisalhos, olhando para o passado, trazendo toda esse conhecimento, essa vivência, essas sínteses de tudo que já aconteceu. E o Jano novo, jovem, né, é esse que olha para o futuro, é aquele que vê as coisas que vão acontecer, que está pensando para frente. E é interessante porque o Deus Jano é justamente o Deus que dá nome ao mês de janeiro, né? Janeiro é o mês do Deus Jano. E ele também era considerado o Deus das portas, né? Onde você faz a passagem de um ambiente para o outro. Então, as portas dos templos, das casas, dos quartos, né? Todos eles seriam símbolos de Janos, que tem algo para trás e algo para frente. Algo que fica para fora e algo que começa um novo ciclo dentro. Por isso que Jano, então, é associado a esse reinício. Não é à toa que ele era chamado Deus dos inícios. Para você começar alguma coisa, você tem que sintetizar o passado, né? Olhar para trás, pegar toda essa experiência e agora transformar isso tudo numa visão nova de futuro. Por isso que a gente comemora, então, a entrada do mês de janeiro, Deus Jano, tradição da Roma antiga. O outro que eu vou trazer para vocês é da China. E esse vai ter um nome um pouquinho mais complicado que eu vou ter que colar aqui. O que os chineses faziam? Eles tinham uma tradição aí, junto um pouquinho com o Natal também, porque era o 23º dia do último mês lunar, né? Aí a gente não está falando de um ciclo solar, estamos falando dos ciclos lunares. Eles pegavam o seu Deus do lar. O que a China antiga tinha? Essa visão de que todo o mundo é repleto de vida, é repleto de inteligência, de seres vivos. Então, eles tinham deuses para tudo dentro da casa. Tem os deuses, né, do lar, que são mais genéricos, mas você tinha até assim, Deus do fogão, o Deus da prateleira, né, coisas pequenas, como se fosse assim, toda a sua casa é viva. E tinha um Deus específico que eles tinham que tomar muito cuidado, porque esse Deus, quando dava esse 23º dia do último mês lunar, ele ia aos céus falar com um senhor de Jade. Esse nome é simples. Agora, peraí que eu vou te falar o nome do Deus dedo duro, né? Que é esse Deus que você tem que tomar cuidado, porque nesse dia 23 ele sobe até, né, o céu chinês e vai lá falar com o senhor de Jade tudo que você fez durante o ano. Ele bate o relatório, gente. Ele fala lá, ó, fulano comeu doce demais, não podia porque está com diabetes, o outro engordou, o outro fez não sei o quê. Ah, mas esse aqui fez uma coisa legal, ele ajudou o Beltrano, fez isso, fez aquilo, conseguiu tal coisa. Então, ele dava um relatório todo. E o nome dele, então, Deus Tsao Wang. Então, Deus Tsao Wang, Deus dedo duro, faz o relatório da gente. Só que ele não chega lá sozinho, isso é interessante. Você manda ele. Então, a festa, né, a marcação, era você pegar a imagem que passou o ano inteiro ali na sua casa, como Deus Tsao Wang, a gente, meu chinês está enferrujado que só. E que ele ficou lá na sua casa vendo tudo que todo mundo estava fazendo. Você pega essa imagem e queima. E quando você queima essa imagem, essa fumaça que sobe, que está, né, subindo aos céus, é o Deus que vai chegar ao Senhor de Jade e contar tudo o que aconteceu durante o ano. Gente, eu adoro essa tradição. Olha só que ideia bacana. Você sabe que essas coisas que você faz vão chegar até algo maior, elas vão reverberar, elas vão ter consequências. E aí essa tradição, esse festival faz o quê? Faz que você assuma a consequência dos seus atos, mesmo que seja só uma vez por ano. Então, tudo que a gente fez, que a gente achou, vai dar nada não, isso daqui é besteira e tal, isso daqui não faz diferença. Nesse momento, os deuses vão saber de tudo. Olha só, os deuses vão saber tudo. E você vai ter que lidar com essas consequências.
Por quê? Porque esse Deus volta, você faz uma nova imagem para colocar ali na sua casa para o próximo ano, e ele volta, então, trazendo o seu planejamento de ano novo, digamos assim. Só que não foi você que fez, né? Foram os deuses que fizeram. Então, esse planejamento de ano novo que os deuses fizeram para você, eles voltam, e o Deus Sao Wang, então, vai ficar ali distribuindo as bênçãos, caso a gente tenha direito a elas. E um detalhe interessante é que nessa imagem, né, que eles vão queimar, alguns colocavam doce na boca dele, para que as palavras do Deus fossem doces perante o Senhor de Jade. Aí a gente já está querendo dar, a gente já está querendo dar uma nivelada, a gente está querendo direcionar o discurso do Deus do lar, né? Mas veja que interessante, você passa o ano todo olhando para uma imagem que você sabe que no final do ano vai colocar na balança tudo que você fez e você vai receber os frutos, né? De certa forma, isso marca bem o ano novo chinês, então, né, uma tradição antiga aí, marca a entrada do ano como esse fechamento de contas, ó, os deuses agora sabem, está tudo reorganizado, bora para o novo ano, que a gente tem muito o que fazer, né? Então, eu gosto demais dessa tradição. E a terceira tradição é uma da Mesopotâmia, né? Na Mesopotâmia, eles tinham uma ideia de que no fim do ano os deuses fazem um grande conselho. Eles entram numa sala e dentro dessa sala eles conversam sobre o destino da humanidade e o destino individual. Então, eles literalmente, nesse caso, estão montando o seu planner, né? Estão montando seu planejamento para o ano novo. Que você deve... Agora, não assim, é interessante porque não é exatamente o que você deve fazer, porque o que você deve fazer depende de você. Agora, o que vai acontecer com você, aí os deuses vão dar pitaco, sim. O que vai acontecer, as oportunidades que vão vir, os acontecimentos, coisas boas, coisas ruins, ajustes kármicos que a gente teria que fazer no próximo ciclo, tudo isso vem fresquinho, né, no primeiro dia do ano. Então, na virada, os deuses estão confabulando sobre o nosso destino. É como se eles fossem uma ideia de que este grande plano da natureza tem um plano específico para mim, porque eu sou uma célula, eu sou algo importante dentro desse todo. Então, os deuses vão se dar ao trabalho de ver o que pertence a mim dentro dessa grande comunidade. Por isso que, no início do ano, eles vão trazer para mim tudo que vai acontecer, meu plano todo ali, top 10. No nosso caso aqui para 2026, né? Que hoje é 31 de dezembro de 2025. Então, os deuses já devem estar confabulando lá, adoro essa ideia, né? Imagina, você está aqui passando seu 31, fazendo as coisas, é a última vez que eu fiz isso, é o último cafezinho do ano, é o último não sei o quê, e os deuses estão lá confabulando tudo que vai acontecer no ano que vem, e a gente nem sabe. Porque a vida é assim, né? A gente está aqui vivendo e tal, e não sabe o que vai vir, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Talvez um pouco dessa inocência, né, permita que a gente também comemore o Ano Novo com esse ar de esperança, com essa ideia de que coisas novas virão, de que a gente é capaz, né, de fazer novos planos, de resgatar ideias, de colocar as coisas para acontecer. Por isso que eu quis trazer, né, essas tradições, mostrar para vocês como a civilização está sempre marcando essa data do início do ano, e aproveitar para desejar para você um excelente 2026. Se você está assistindo esse vídeo em outro momento, né, uma excelente entrada de ano, seja qual ano for, porque a nossa marcação é cíclica, e todo início de ciclo vale a pena ser comemorado. E para fechar, eu sempre trago a ideia da palavra réveillon, né? Réveillon aí do francês, é como se fosse um acordar, um despertar. Então, que a sua festa de réveillon desperte o melhor que existe em você e que você possa passar o próximo ano oferecendo tudo aquilo que você tem de bom para todo mundo que convive com você, que tiver a oportunidade de estar ao seu lado. Que você desperte o seu melhor e distribua isso por todo o ano novo.
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no ano que vem, próxima semana, no nosso próximo vídeo. Um abraço.